Beleza, jovem. Alegrei-me quando me disseram amém, né? É bom ver o sorriso dos irmãos, todo mundo mostrando as canjicas aí, né? Alegria na casa de Deus, na casa de oração do Senhor, muito bom. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Vamos ler apenas 2 versos. Amós 7, 7 e 8. Mostrou-me também isto. Vou dar um tempinho, eu acho que o pessoal está com dificuldade de achar Amós aí, né? Tem isso na Bíblia? Tem esse livro? Tem. Amós foi tirado lá do interior. O pessoal fala assim, ele era boieiro. E como é que Deus faz, né? Isaías, convívio dele no palácio, pregou para as autoridades e convivia com as pessoas do palácio, com o rei. E Amós vem lá do interior, lá do mato, Deus usando, né? Coisa maravilhosa. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Todos os profissionais, em todas as áreas, têm os seus instrumentos, ferramentas. Imagine um mecânico, não sei quantos tem aqui, mas sem chave, não é? Sem alicate, alguma coisa assim, que são as ferramentas, né, mais comuns a ele. Imagina um eletricista sem ter algum instrumento para medir a tensão, a corrente elétrica, sem o seu alicate, enfim, né? Imagina um agricultor sem aquelas ferramentas, né? Quais são? Pá, enxada, ancinho, né? Ancinho, aqui, na minha terra, era o quê? Rastelo, né? Então, imagina um carpinteiro, né, e um médico. Como é que o médico vai medir, verificar a temperatura? Com o quê? Termômetro. Como é que ele vai ouvir o coração? Estetoscópio. Agora que eu quero ver. Como é que ele vai verificar a pressão? Esfigmomanômetro. Ai, ai. O Criador, o arquiteto do universo, ele também usa ferramentas, instrumentos. E Filipenses capítulo 1, verso 6, não precisa se abrir, diz assim, esse versículo você conhece bem: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor tem uma obra a fazer, né? Eu ouvi de um irmão que no culto
ele fez uma oração e disse assim: Senhor, não retires os andaimes de dentro de mim. Não retire os andaimes de dentro de mim. Isto é, estava em obra, né? Estava em construção, irmãos. Então, o Senhor está fazendo uma obra em nós, queridos. E Amós utiliza de metáforas, de parábolas, para mostrar, para ilustrar como Deus trabalha em nós. Como Deus trabalha em nós. E agora de manhã eu quero usar esse aqui, ó. O que é isso aqui, irmãos? Um prumo. Para quê? Quem é de obra aí? Para que serve o prumo? Verificar a verticalidade da obra. Por exemplo, eu vou testar aqui, ó. Se esse negócio aqui está no prumo. Quase. Está muito não. Está muito não. Daqui a pouquinho, à noite eu vou falar sobre isso aqui e sobre isso aqui. Fazer uma obra aqui nesse púlpito hoje. O Senhor, na utilização de instrumentos, Ele trabalha na nossa vida, e eu quero pensar nesse prumo. Deus usa um prumo na nossa construção. Versículo 7 e 8, já lemos, né? Então, Deus mostrou um prumo, ele estava em cima do muro, e perguntou: o que é isso, Amós? É um prumo. Eu vou utilizar um prumo para quê? Para verificar a verticalidade do meu povo Israel. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou botar um prumo no meu povo. Não vou mais ignorar. Em outra tradução, não vou passar de largo. Não vou mais ignorar o que esse povo está fazendo. Você conhece pedreiro lambão? Não precisa levantar a mão. Que faz uma parede de tijolo torto. Pior quando a gente recomenda, né, irmão? Por isso que a dificuldade de recomendar profissionais em todas as áreas, né? Então, agora o prudente, o construtor cuidadoso, em cada tijolo ele vai botar o prumo. Em cada tijolo que ele está sentando ali, ele verifica o prumo. E às vezes, para não ficar toda hora ali, ele passa uma linha para ver o nível ali, né? Mas o prumo está ali para ver se está na vertical, certinho. Colocar no prumo. Deus está dizendo: vou colocar um prumo no meu povo. Irmãos, o povo de Israel era um muro torto. A parede estava inclinada, a construção estava comprometida, porque o povo de Israel recusou ser consertado, ajustado, recusou andar retamente. E Deus diz: vou colocar um prumo no meu povo, não vou mais ignorar o que fazem. Isto é, Deus estava dizendo assim: ó, agora chega, não pouparei mais vocês, o castigo virá, o julgamento virá, as consequências virão. E o contexto, você sabe que Deus estava falando do cativeiro babilônico. O povo ia passar 70 anos no cativeiro babilônico. Tudo por quê?
Desobediência. Desobediência. Falta de arrependimento. E estavam se conformando com isso. Você lembra que no livro de Daniel fala de Belsazar, rei da Babilônia, e ali há um outro instrumento que Deus usa. Qual foi? Escola dominical. A balança. Pesado foste achado em falta. Não tinha o peso devido. Era palha, leve. E aí Daniel disse: Deus contou os seus dias, estão no fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. A mensagem para as pessoas entenderem. Aqui, o prumo foi colocado e Israel era como uma parede torta. 1 Reis, capítulo 3, verso 6, a parte A, Salomão ora a Deus dizendo: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Andou em retidão, andou no prumo, embora imperfeito, como nós sabemos, mas andou no prumo. Salmo 25, 21, o próprio Davi ora a Deus dizendo assim: que a sinceridade e a retidão me preservem, porque espero em ti espero. Salmo 106, 3, a parte primeira: bem-aventurados que guardam a retidão, vida reta, correta. Provérbios 14, 2, quem anda na retidão teme o Senhor, mas os que andam em caminhos tortuosos, esse o desprezará. Caminho reto, vida reta, correta. Você lembra que antes do dilúvio, o único que tinha uma vida reta era Noé. E justo, reto e andava com Deus. Justo, reto e andava com Deus. Quando a Bíblia descreve lá no início de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus. Irmãos, como é importante nós nos enquadrarmos e olharmos para esses homens que o prumo foi colocado e a vida estava em retidão. Retos, íntegros, corretos, justos, tementes a Deus. Vida reta. Deus vai colocar hoje um prumo em cada um de nós. E aí, meu irmão, minha irmã, se Deus colocar hoje um prumo na sua vida, como é que vai ser? Mas pastor, como é que é o prumo na vida? A gente vai falar. Deus está com um prumo nas mãos para verificar a nossa vida. Simbolicamente, né, irmãos? Deus não precisa de nada disso. Ele é onisciente. Mas para nos ajudar. Isso é para nos ajudar. Ele vai examinar, irmãos, se estamos aprumados ou desaprumados, retos ou tortos, de pé ou caídos, firmes ou vacilantes, fiéis ou infiéis. Imagine agora o prumo sendo colocado na sua vida, para ver a sua verticalidade espiritual, a sua retidão, a sua firmeza. O prumo no coração,
Como é que está o nosso coração, irmãos? A nossa alma. Eu quero dar alguns exemplos de áreas que nós precisamos hoje, nesse dia de celebração da ceia. Se o prumo fosse colocado hoje em algumas áreas de nossa vida. Por exemplo, na nossa comunhão com Deus. Na nossa comunhão com Deus. O prumo no valor que nós damos à oração, à leitura da Bíblia, à devoção. Estamos disponíveis para Deus, irmãos. Estamos valorizando esse relacionamento com Deus. Estamos valorizando que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Ora em secreto a teu Pai que te vê. Como é o nosso culto, irmãos? Como é o seu culto? Nós estamos cultuando a Deus. Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Um culto particular, mas também coletivo. Como é que eu me apresento diante de Deus? Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Como é que é a minha vida, queridos? Como é que é o meu compromisso com a igreja de Jesus? Com os trabalhos do reino de Deus? Como é que é o meu envolvimento? O prumo está sendo colocado hoje, queridos, na nossa vida. Falei de Jó, né? Jó, um homem temente a Deus. Mas Jó teve uma experiência tão profunda com as lutas que enfrentou, que lá no final, ele diz até, para surpresa nossa, ele diz para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Qual é o seu conhecimento de Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? Quem é Jesus para você? A gente precisa entender isso, irmãos, e buscar cada vez mais uma comunhão maior com Deus. O prumo colocado na nossa comunhão com Deus. Outra área, o prumo na nossa santidade, ou na nossa santificação. Como está, queridos? Como está? Fomos realmente separados do mundo, resgatados, morremos para o mundo de pecados e prazeres pecaminosos. Morremos, a nossa vida antiga sem Deus morreu. Você sente, sinceramente, que com o passar do tempo, você está crescendo espiritualmente? Você é um crente melhor do que foi o ano passado? Ou será que está sendo o contrário, irmãos? Que éramos mais consagrados, aquele primeiro amor acabou. Agora estou, como diz aí o pessoal aí da rua, empurrando com a barriga. Como é a minha vida de santificação? Eu já citei mais de uma vez aqui um autor muito bom, John Piper. Ele diz que na justificação nós somos tirados de dentro da lama, mas na santificação Deus vai tirando a lama da gente.
Eu achei fantástico isso, essa definição. Deus vai tirando, irmãos, a lama que está em nós. E aí, quando pensamos em santificação, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Língua. Como é que é a nossa língua, irmãos? É uma língua santificada? Para que eu estou usando minha língua? Minha língua é santificada. Meus pensamentos, a minha mente, são santificados. Meu coração, meus olhos, meus ouvidos, será que estão em retidão? Pode ser colocado um prumo para verificar a retidão. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Lá em Efésios capítulo 5, 26, Paulo falando sobre a morte de Jesus por nós, ele diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra santifica a nossa vida. Cada vez que eu leio a palavra, que eu estudo a Bíblia e pratico, minha vida vai sendo santificada. Deus vai tirando aquelas coisas que não glorificam o nome dEle, que não serve para nossa edificação espiritual. Deus vai tirando de nós. Então pratique a palavra. Alguém disse que obedecer à Bíblia é como tomar banho. Se você abandonar o hábito do banho, nesse friozinho inclusive, irmãos, logo a sujeira vai tomar. Se você abandona o hábito, a sujeira toma conta. Porque é da nossa natureza humana, irmãos. É da nossa natureza humana. Você foi dormir, escovou os dentes antes de dormir, né? No outro dia levantou, os dentes estão limpinhos. Aquele hálito maravilhoso. E aí não pode dar um beijo legal na esposa nem no marido, né? Primeiro tem que ir naturalmente. Quantas vezes você lava as mãos por dia? Naturalmente. Então, queridos, nós precisamos ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. É ela que vai santificar a nossa vida. A prática da palavra de Deus. Estamos fazendo isso. O prumo no nosso testemunho de cristãos. Como é que as pessoas lá de fora conhecem você? Começar pela vizinhança. Como é que os seus vizinhos te conhecem? Colegas de faculdade, escola, de trabalho, amigos, lá no lazer, no futebol, quando a gente perde a paciência, dá uma pernada nos outros. Como é que as pessoas nos conhecem lá fora, irmãos? Que testemunho nós estamos dando para os nossos amigos, conhecidos,
que convivem conosco, será que eles olhando para a nossa vida, eles vão ter desejo de seguir a Jesus? Testemunho, queridos. Acho que foi eu e Davi, fomos ouvir pastor, quando não anota é um caso sério, né? Esqueci o nome, vou lembrar. Fomos lá no recreio eu ouvi-lo, aí ele contou uma experiência assim. O pastor de uma igreja viu que tinha uma pessoa, uma jovem senhora, que estava visitando já há vários domingos. E aí, ele foi lá conversar com ela, cumprimentar, e disse, poxa, e conversando, ela não morava perto, ela estava vindo de longe. Mas como é que você descobriu a nossa igreja? Está aqui. Aí ela contou, eu trabalho numa firma multinacional, e na área financeira, e eu cometi um erro. E a firma teve um prejuízo muito grande. E aí eu seria mandada embora, seria dispensada, demitida. E aí o meu chefe imediato falou para o chefe geral, falou assim, não, o erro foi meu. Eu não expliquei direito o serviço dela. Então o erro foi meu. Enfim, ela não foi mandada embora, mas aquele cidadão deixou de receber uma promoção muito importante na vida dele. E aí a senhora contando para o pastor, que chegou para o chefe e disse assim, depois, né? Mas o erro foi meu, não foi seu. Você não tinha nada a ver com isso. Por que você assumiu a minha culpa? Aí ele disse, porque Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por mim. Ele levou meus pecados para a cruz. Ele sofreu por causa dos meus pecados. E aí aquela senhora disse para o pastor, eu tomei uma decisão, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. Eu nunca me interessei por Jesus, por igreja, mas eu preciso conhecer esse Jesus. Por isso que eu estou aqui na igreja, pastor. Por causa desse irmão que é membro desta igreja. Testemunho. Alguém se interessa por Jesus, olhando a sua vida, o seu testemunho. Irmãos, às vezes, acontece, lamentavelmente, de mau testemunho de irmãos. Escândalos, mau testemunho, que afastam as pessoas. Quando você abre o Atos capítulo 2 e 3, você vai vendo o seguinte, que a igreja sofria perseguição, mas atraía o povo, irmãos, atraía. O texto diz assim, caía na graça do povo. Por quê, queridos? A comunhão, o amor, a fraternidade.
a vida comum da igreja atraía as pessoas. Testemunho, irmãos. E aí, já estou entrando, né, em outra área que é o amor. Prumo no nosso amor. Jesus nos ensinou em Marcos 12, 30, a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Amar a Deus, amar a Deus. E ao próximo como si mesmo. E aí, dá até para fazer um acróstico. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Qual é o acróstico? Café. Ame a Deus com esse café, queridos. Ame a Deus assim. Precisamos amar a Deus assim, queridos. Quando Paulo escreve o capítulo do amor em 1 Coríntios 13, ele diz: sem amor a nossa vida será inútil. Inútil. Ele diz assim: eu posso falar as línguas dos homens e dos anjos, eu posso profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, posso ter uma fé a tal ponto de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso terá proveito. E aí, irmãos, a gente precisa botar esse prumo no nosso amor. Estamos realmente vivendo por amor, amando a Deus sobre tudo e todos, e ao próximo como a nós mesmos? Será, irmãos? Eu tenho que examinar meu amor, irmãos. E amor, queridos, e volta a 1 Coríntios 13, não há definição de amor. Diz o que o amor faz e não faz. Ação. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova de amor. Não adianta falar que ama. Ah, meu amorzinho, minha vida. Ótimo, você pode fazer essa declaração e deve. Agora, demonstre isso nas pequenas coisas. Demonstre esse amor, que é um amor de verdade, prático. Como nós precisamos, irmãos, desse amor prático, a começar dentro da nossa família, mas em todos os nossos relacionamentos, e demonstrar isso às pessoas carentes. Louvado seja Deus por aquilo que as pessoas estão doando lá para o sul. Desejo de doar, de dar, de compartilhar, fazer algo que está no meu alcance. Eu posso fazer, eu posso renunciar a alguma coisa, eu posso. E pelos outros, por tantas pessoas, quantas cestas básicas a gente pode preparar, irmãos, mensalmente para as famílias carentes? Quantas? Se cada um aqui der 1 quilo de alimento, nós faremos muitas cestas. Mas é preciso doar, irmãos, doar. E por último, o prumo na nossa fidelidade a Deus. Mateus 25, no sermão profético de Jesus, ele fala da parábola dos talentos. Aquilo que Deus, no caso, representando lá o indivíduo que deixou suas coisas, seus talentos, para serem administrados.
Irmãos, tudo pertence a Deus. Nós administramos o que pertence a Deus, inclusive nossa vida. Inclusive a nossa vida. Mas lá está escrito assim, queridos, no sermão profético de Jesus. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Mas o versículo 30 é triste. Jesus dirá para os infiéis: ai, irmãos, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, não existe meio crente. Não existe meio salvo, mais ou menos. Não existe mais ou menos fiel. Ou é fiel ou é infiel. Ou é ou não é. Quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém fica em cima do muro. O prumo de Deus está sendo colocado na nossa fidelidade, irmãos. Nossa fidelidade ao Senhor. Tem muita gente que não gosta de Malaquias 3, pelo termo que ele usa, esse profeta de Deus. O termo que ele usa, muita gente não gosta. Mas Malaquias 3 é o retrato do prumo de Deus colocado na vida do povo de Israel. Prumo foi colocado e eles estavam infiéis. E ainda reclamando. Em quê? Em quê? Sabe quando a pessoa gosta de arrumar desculpas? Meus irmãos, ninguém se engane achando que uma pessoa vai para o céu por ser dizimista, ou vai para o inferno por não ser dizimista. A grande questão, irmãos, é se Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus é meu tesouro maior. Você crê nesse Deus que é supridor, que Ele não vai deixar faltar, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Jesus é o Senhor da sua vida. Você é obediente à palavra do Senhor. O reino de Deus é buscado em primeiro lugar na sua vida. Queridos, são estes questionamentos que a gente precisa fazer. É muito mais do que dinheiro, irmãos. É a vida. É a vida. É a fé, a confiança, a obediência, a gratidão. É muito mais que dinheiro, irmãos. E Jesus disse também que no dia do juízo, alguns vão argumentar com ele, né? Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo. Senhor, Senhor. Imagine alguém chegando no dia do juízo falando assim: Senhor, eu fui membro da Igreja Batista Central de Campo Grande. Meu pastor é o pastor Tadeu. Aí Jesus, né, imaginando, tá, irmãos? Vai falar assim: vem cá, ele não te avisou, não? Ele não te doutrinou, não? Ele não pregou a palavra de Deus, não, para você? Vai dizer o quê, irmãos? Não adianta ser ouvinte da palavra, irmãos. Tem que ser praticante. Se você, na sua consciência, naquilo que você acha e pensa, discorda, isso é um problema seu.
Ou você aceita o que a Bíblia diz ou não aceita. Ou você crê ou não crê, irmãos. É a nossa vida que está em jogo, queridos. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 10 a 15, o apóstolo Paulo fala de uma construção. Ele fala que a nossa vida cristã é uma construção. E nessa construção estão disponíveis os seguintes materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os materiais. Você vai ter que decidir como é que vai ser a construção, a sua construção. Que material você vai usar? E diz mais, Jesus disse mais: a obra de cada um será aprovada pelo fogo. No dia do juízo, irmãos, a obra de cada um será revelada através do fogo. Que material nós usamos nessa construção? É melhor, irmãos, passar pelo prumo agora, deixar Deus trabalhar na nossa vida, se voltar para Ele, deixar Deus fazer esses ajustes, esses consertos necessários, do que passar depois pelo fogo e a nossa vida ruir, ser queimada. Que material usamos, irmãos? O material barato, temporário, fácil. Esse material não vai resistir. Não sou eu que estou dizendo, não, irmãos, é a palavra de Deus. Que material? Tem muita gente, irmãos, que quer um evangelho fácil, de prosperidade material, de bênçãos terrenas, um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem transformação, só vitória, só vitória, só vitória. Mas esse material, esse evangelho, essa vida não vai resistir ao fogo, irmãos. Não vai resistir ao fogo do juízo. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Obediência. Prática da palavra de Deus, irmãos. Que o Senhor nos ajude a entender isso e a praticar isso. Hoje à noite eu vou falar dos outros materiais, dos outros instrumentos. Agora você pode estar perguntando assim: pastor, como eu posso saber se minha vida está no prumo ou não? Como eu posso fazer? Como eu vou saber? Josué 1,7 diz, Josué 1,7, Deus disse para Josué: seja obediente à palavra, não te desvie nem esquerda, nem, olha só, não incline para lá nem para cá, tenha uma vida reta, em obediência à palavra de Deus. Qual é o padrão de Deus? Do prumo de Deus, qual é o padrão? Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o padrão para todos nós. Não tem como fugir, irmãos. Salmo 119, 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu caminho. Irmãos, vamos fazer esses acertos. Vamos deixar Deus fazer esses acertos, santificar nossa vida, para que nós estejamos no prumo de Deus, no prumo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai tirando as coisas que não pertencem a Deus. Todos nós precisamos, irmãos, cada dia
tirar coisas que não pertencem ao Senhor. E Tiago usa uma expressão, né, de que a Bíblia é o que? Um espelho. Quando você abre a Bíblia, ela mostra quem você é. É a palavra. Então, minha irmã, identificou alguma coisa que não está em consonância com a palavra de Deus, com a vida cristã? Corrige. Vamos corrigir, irmãos. Vamos pedir misericórdia de Deus e corrigir. Nós precisamos melhorar, irmãos. Melhorar a qualidade dos cristãos. Quanto mais tempo passa, parece que o padrão, o nível está caindo dos cristãos. Que tristeza, irmãos. Então, tome uma decisão nesta manhã de melhorar e perseverar na comunhão com Deus, na santidade, no seu testemunho cristão, no amor e na fidelidade a Deus, pois o prumo de Deus está sendo colocado na nossa vida, e que o Senhor possa encontrar em cada um de nós uma vida de retidão para a glória dele. Amém? Temos um hino para cantar aí, antes da celebração da ceia. Tá? Amém. Se eu dissesse aqui que só pode participar da ceia quem tem merecimento, eu vou sair. Eu sou o primeiro a sair. Ninguém merece. Somos dignos por causa de Jesus. Só Jesus pode fazer com que nós nos acheguemos à mesa do Senhor. É a graça de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nenhum pecado pode te afastar, deve te afastar da ceia. Pelo contrário, a ceia é que vai fazer você, te ajudar a vencer. Porque senão ninguém ia participar. Então, você está sendo convidado porque Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. É a graça de Deus. Com essa convicção de que somos indignos, mas que Deus nos amou, Deus nos ama, e através de Jesus, queridos, nós nos achegamos a Deus, só através dele. Ninguém mais pode fazer isso, só Jesus. Então, meu irmão, curve sua cabeça mais uma vez. Tem algum pecado a confessar? Faça agora. Senhor, diga para Deus: preciso melhorar, eu quero melhorar, me ajuda, me dê forças, capacita-me, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude a trilhar no Teu caminho, a obedecer a Tua palavra. Fala para Deus. Tem alguma coisa, uma barreira que esteja atrapalhando sua comunhão com Deus? Jesus morreu para romper essas barreiras e para você ter livre acesso ao trono da graça. Obrigado, Senhor, por Jesus, o nosso Salvador.
Obrigado, porque não somos dignos, mas por causa de Jesus, através de Jesus, nós podemos nos aproximar da Tua presença poderosa, Tua presença santificadora. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Abençoa-nos aqui, abençoa este momento de celebração da ceia. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Alguém não pegou aí seu kit? Está sem aí? Tem uma pessoa aqui, ó, irmãos. Vai chegar aí, minha irmã. Mais alguém? Lá, 2, 3. Aqui também. 4. Corre, diácono. A gente espera uns pelos outros, né, irmãos? Para fazermos juntos. É assim que Jesus fez na instituição da ceia do Senhor. Fica com a mão levantada, irmão. Quem não recebeu ainda? Aqui. Aqui. Fica com a mão levantada para facilitar o diácono chegar. Mais alguém? Aqui. Ali. Esse pão está simbolizando o corpo de Jesus, sacrificado naquela cruz em nosso lugar. Não tem nada de especial. Deus não está aqui dentro desse pão. Esse pão não vai se transformar em corpo de Cristo. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. Em memória do corpo de Jesus sacrificado naquela cruz, no nosso lugar, vamos juntos comermos deste pão. Em memória do sangue de Jesus derramado naquela cruz para a remissão de todos os nossos pecados, bebamos juntos deste cálice. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã, por favor. Daqui a pouco estaremos orando. Amém. Glória a Deus. Breve esse dia chegará, irmãos. E a Bíblia diz: quando menos pensei. Quanto menos você imaginar, esse dia chegará. Pode ser qualquer momento, irmãos. Ah, Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a trilhar no Teu caminho, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fortalece as nossas mãos, fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos ser obedientes, ouvintes, mas obedientes da Tua palavra.
Ó Deus, que a nossa vida esteja no prumo do Senhor, conforme o padrão da Tua palavra, Pai. Ó Deus de amor, fortalece a Tua igreja, fortalece cada dia, Senhor, consola a Tua igreja, Senhor, vivifica a Tua igreja, Senhor, santifica a Tua igreja, Senhor, para que quando o noivo da igreja chegar, nos encontre uma igreja lavada, santificada, pronta para subir com Ele. Ó Deus, como será aquele dia glorioso? Ó Senhor, obrigado por essa expectativa, essa certeza, essa esperança que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui participando, pelas pessoas que estão nos acompanhando de casa, de outros lugares. Abençoa-os também e capacita-nos, Senhor, para viver a vida cristã, a simplicidade da vida cristã. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus oramos, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com esta igreja, com o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.